Você sabe o que é disciplina positiva? Quais são as formas de educar o seu filho? Não? Então vem comigo que eu vou te contar algumas maneiras. Eu sou Milena Monforte, fotógrafa de família, educadora parental e mãe do Levi. Antes de contar quais são os tipos de parentalidade, eu quero contextualizar da onde que a gente veio e aonde que a gente está. Bom, antigamente você deve lembrar aí, na época dos seus pais ou dos seus avós, que os relacionamentos eram na vertical, tinha hierarquia. Então os homens eram submissos aos chefes, as mulheres aos maridos, as crianças aos adultos, né? Não só aos pais, mas como aos professores, né? Os professores tinham autoridade para colocar a criança no milho, de joelho, da palmatória. Porque naquela época se acreditava que a punição é que ia fazer com que a criança tivesse responsabilidade, respeito. Era através ali do medo e da autoridade. Mas hoje a gente vive numa sociedade diferente, né? As mulheres são independentes, as minorias vão nas ruas protestar por igualdade e as crianças veem, né, esse mundo ao redor delas e também exigem respeito, e afinal elas merecem, não é porque são crianças que a gente pode desrespeitá-las, não é mesmo? Então, hoje a gente está numa relação mais horizontal e muitas vezes a gente não pensa que tem outras formas de criação além daquela que os nossos pais, os nossos avós tiveram. A gente pensa que educar um filho é uma coisa meio intuitiva, vem no DNA, é uma coisa hereditária. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem vários estudos da neurociência que mostram o porquê que as crianças fazem o que fazem. Então dá pra gente usar outras maneiras de educar elas mais eficientes e que vão trazer mais benefícios para a vida dela adulta, mais habilidades de vida e com menos traumas. Então vamos começar pelo primeiro tipo de parentalidade, que é a negligência. A negligência é a falta de afeto e falta de autoritarismo. Então a criança fica ali abandonada e não tem referência do que é certo, do que é errado, não tem limite, né? Não tem carinho. E as consequências disso é que a autoestima da criança vai lá para baixo, afinal nem os pais delas a amaram. Elas, né, não sabem realmente, não foi ensinado a elas o que elas podem, o que elas devem fazer. Então é um caso bem extremo e bem complicado quando se torna um adulto. Outro tipo de parentalidade é o autoritarismo, que é como eu comentei no começo do vídeo. É aquele controle excessivo, muitas regras, muita ordem, não tem liberdade, não tem escolhas. Uma frase muito comum é: você vai fazer porque eu tô mandando, é assim e pronto. A criança não tem voz, ela não participa do processo de decisão, ela simplesmente tem que obedecer às regras e se não obedece, ela é punida, seja apanhando, tomando uns gritos, com o dedo na cara, sendo humilhada. E isso não é bacana, né? Isso causa os 4 R's da punição, que seriam, primeiro de todos, o ressentimento, que a criança não se sente compreendida, ela se sente injustiçada, que ela não pode contar com os adultos, afinal ela já tomou aquela bronca e nem pôde se expressar, contar o seu lado, a sua versão. Se você parar aí uns 5 minutinhos para pensar, você deve se lembrar de alguma cena quando você foi punida na tua infância, que você nem teve a intenção de fazer aquela coisa errada e não pôde contar o seu lado, né? O adulto já levou para o lado pessoal e você se sentiu completamente injustiçado, que não pôde contar com ele para falar a sua versão. Outro R da punição seria a retaliação, que é: vocês estão ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. Então tá bom, tô tomando essa bronca, mas espera aí que vocês vão ver o que eu vou aprontar. Outro R da punição é a rebeldia. E a rebeldia é: eu vou fazer justamente o contrário. Ah, vocês querem que eu faça X? Então eu vou fazer o Y. Né? Esse é um outro sentimento que pode causar dentro da criança quando ela é punida. E o quarto R da punição é o recuo. E o recuo pode aparecer de 2 formas. Uma
seria ele se sentir que é uma péssima pessoa, isso acaba com a autoestima da criança, então ele fala, realmente eu mereço essa bronca, eu sou muito ruim, e fica mal. Ou então pode ser um recuo para dissimulação. Então ele pensa assim, fui pego dessa vez, mas vou me afastar, vou fazer aqui que eu entendi e não vou ser pego de uma próxima vez. Então a punição, ela até funciona, a curto prazo, ela interrompe o comportamento ali momentaneamente, mas é muito provável que essa criança vá repetir de novo essa atitude logo depois, no dia seguinte, nos próximos dias, porque ela não aprendeu com a punição, Só interrompeu o comportamento ali, tanto que é uma frase muito comum de quem exerce esse tipo de parentalidade, que é, eu já falei 1000 vezes e você nunca aprende. Então é porque realmente esse método não está funcionando. As crianças são muito mais visuais do que verbais. E a gente tem uma ideia louca, uma frase da Jane Nelson, criadora da disciplina positiva, que é: quem teve a ideia maluca de que para a gente agir melhor, a gente tem que se sentir pior antes, Então, se você toma um monte de bronca, você fica lá para baixo, você não tem vontade de ser uma pessoa melhor. Então, o que a gente precisa fazer é encorajar essas crianças para que daí elas tenham o ânimo de se tornarem melhores, de cooperarem e desenvolverem essas habilidades de vida. Outro tipo de parentalidade é a permissividade. A permissividade é não ter limites, não ter ordem, é liberdade total, sem regras, Os pais que agem dessa forma acreditam que eles vão ser felizes, vão se amar e quando a criança for maior, for adolescente, for adulto, ele vai saber lidar com as regras. A frase muito comum dos pais que agem dessa forma é: você pode fazer o que você quiser. Mas a gente sabe que não é bem assim, Quando a pessoa já está adulta, ela tem que saber conviver no trabalho dela, seja na escola, e tem regras. E quando não acontece as coisas do jeito dela, ela não se sente amada, porque foi dessa forma que ela aprendeu, Se as pessoas não estão fazendo para me agradar, é porque elas não me amam, Fica uma criança mimada e com a autoestima lá embaixo quando a coisa não acontece da forma que ela esperava. E você não cria uma habilidade para ela de empatia, de cooperação, de poder agradar o outro, porque tem que ser tudo da maneira dela. Agora, o quarto tipo de parentalidade é a tal da disciplina positiva. Que a disciplina positiva é ser gentil e firme ao mesmo tempo, é dar escolhas limitadas, é a criança participar do processo de decisão, ela ajuda nas resoluções dos problemas. E uma frase comum é: você pode escolher dentro dos limites que respeitem a todos. E o todos é crianças e adultos. Isso faz com que você possa desenvolver habilidades de vida no teu filho. Ele vai ser responsável, ele vai saber se comunicar, vai saber cooperar, resolver os problemas, vai ter autocontrole, autoconfiança, autoestima. São coisas muito importantes para ele ter na vida dele adulta. E é muito importante ressaltar aqui que o adulto tem que ter o discernimento de quando não cabe a interferência da criança. Vou dar um exemplo aqui. Se a criança fala, não quero mais ir para a escola, o adulto tem que falar que essa não é uma opção, ele tem que ser firme, mas tem que falar de forma gentil, com respeito e com dignidade com a criança. Mas se o adulto puder dar escolhas para a criança, também é muito importante que isso aconteça. Outro exemplo seria: filho, você quer uma banana ou uma maçã? São duas opções saudáveis de alimento, Então é cabível, é aceitável para você e você deixa a criança escolher. Afinal, ela também pode ter vontades do mesmo jeito que a gente tem, de comer uma coisa ou outra. Ela se sente, entre aspas, com poder, com autonomia sobre a vida dela. Ela pode escolher o que ela quer comer. Isso traz uma autoestima para ela que também é muito importante e muito bacana.
Para ter uma disciplina positiva efetiva, você tem que estar ligado nos 4 critérios. O primeiro é ser gentil e firme ao mesmo tempo. O segundo é conexão. O terceiro é focar no longo prazo. E o quarto seria as habilidades de vida. Agora, para poder ilustrar um pouquinho melhor esses tipos de parentalidade, eu vou contar uma mesma situação, que vai ser o João, de 3 anos, indo tomar café da manhã com a sua mãe. Então, a primeira cena vai ser num lar autoritário, onde a mãe é super controladora e quer decidir o que o filhinho dela vai comer. Então ela foi e preparou um mingau. E aí ele chegou lá na cozinha e falou: Eca, não quero isso. E a mãe começa a tentar convencê-lo. Mas João, é super nutritivo, vai fazer bem pro seu corpinho. Ele fala: não gosto disso. Então ela vai para o segundo passo e tenta adoçar ali. Coloca um açúcar e pede para ele provar. Fala: ó, filho, alterei aqui o sabor, vê se você gosta agora. Daí ele: é ruim ainda, não gosto. Então a mãe vai para o terceiro passo e fala: filho, tem tanta criança passando fome na rua, na África, tanta criança desnutrida, e você aqui com esse mingau e não tá querendo comer. E ele fala: então dá para essas crianças o mingau, porque eu não quero, eu não gosto de mingau. Então a mãe vai para o quarto passo, que é bater no filho e falar: então você não vai comer nada, pode ir para lá, vai brincar, vai fazer o que quiser, mas você não vai comer nada e vai ficar com fome. E pronto, deu lá um tapa na bunda dele e foi embora. Aí a mãe se sente bem, porque, fez o dever dela, mas depois começa a bater aquela culpa. Putz, o que será que vão pensar de mim? Nossa, eu não consigo fazer o meu filho comer. Será que ele tá com fome? E aí, depois de um tempo, o João volta lá na cozinha e fala: mãe, tô com fome. E o que ela faz? Dá um sermão, aponta lá o dedinho: mas eu falei para você comer. Você não quis comer, agora tá com fome. Então, depois que ela deu o sermão, se sentiu bem, dever cumprido, o que ela faz? Dá uma bolacha para ele. E o João vai, come e sai feliz da vida. E a mãe acha que ela fez o papel dela, e o que ela pensa? Bom, para compensar os nutrientes do café da manhã, eu vou fazer um almoço de fígado com brócolis. Imagina como que vai ser essa próxima refeição. E agora pensa, o que o João aprendeu? Com a mãe dando todo esse sermão, com a mãe batendo e no fim dando a bolacha para ele. Você acha que ele aprendeu alguma coisa? Será que essa cena tem chance de se repetir outras vezes? Pense aí e depois me conta nos comentários. Agora vamos para a segunda cena, que é um lar permissivo. O João desce lá do quarto dele, chega na cozinha e fala... a mãe já chega falando: filhinho, meu amor, o que você quer tomar no café da manhã hoje? E ele fala: eu vou querer torrada com ovo mole. E a mãe prepara o ovo ali no ponto certo. E aí quando ela oferece para ele, ele dá ali uma mordida e fala: não quero isso não, eu vou querer rabanada. Enquanto a mãe vai preparar a rabanada, ele vai lá para a sala e, assistindo TV, ele vê um comercial de cereal dos campeões, é o cara jogando basquete e tudo mais. E aí ele volta para a cozinha quando a rabanada está pronta e fala: não quero rabanada, vou querer o cereal dos campeões, porque eu também quero ser um campeão. E aí a mãe abre o armário e vê ali que o único cereal que ela tem é aveia. E aí o filho come ali e fala: não, mãe, não gostei. Esse não é esse cereal que eu quero o cereal dos campeões. E aí, como a mãe não tem esse cereal na casa dela, ela vai até o mercado para comprar. Bom, o que você acha que essa criança está aprendendo com uma mãe que tem essa atitude? Você acha que ele está respeitando os alimentos? Será que ele está respeitando o tempo da mãe? Você acha que ele está valorizando essa mãe? Então, são pontos que a gente tem que refletir. E isso não é exagero não, viu? Porque eu tinha uma amiga quando eu era pequena que ela só comia nuggets e batatinha. Então, quando ela ia na minha casa, a gente já sabia o que tinha que preparar para ela.
Então, não é tão fora da realidade que tem algumas crianças que só comem ou só macarrão ou só alguma outra coisa e tem que fazer tudo do jeito delas. A terceira história vai ser na casa de disciplina positiva. Então, antes mesmo do João descer para tomar o café da manhã, ele já tem a sua responsabilidade de arrumar a cama. Então ele estica ali o lençol da maneira dele, afinal ele é pequenininho. Aí ele desce para a cozinha, ajuda a mãe a colocar a mesa. E a mãe dá uma escolha limitada para ele. Ela pergunta: filho, você vai querer aveia ou granola? E aí ele vai e escolhe granola. E aí ele começa a comer e fala: ai mãe, não quero aveia. Então a mãe fala para ele: filho, você escolheu a granola, né? E não vou preparar outra refeição com aveia para você. Então, se você não quer comer, tudo bem, você pode voltar na hora do almoço. Então o João sai e vai brincar. Aí dá um tempo, o João volta que tá com fome. E aí ele fala: mãe, quero comer. E ela fala para ele, sem dar sermão, sem falar tudo que a mãe punitiva falou, sem bater, sem nada. Ela só fala uma simples frase: filho, eu tenho certeza que você consegue esperar até o almoço. Então, o João ficou nervoso, começou a fazer uma birra, porque ele estava esperando que a mãe dele desse alguma coisa para ele comer. Quando a gente muda o nosso estilo de parentalidade, as crianças testam para ver se a gente vai ser persistente, consistente no que a gente está fazendo, ou se a gente vai voltar a ser como era antes. Mais ou menos para você pensar assim, sabe aquelas máquinas de refrigerante que tem água e tudo mais e a gente coloca a moedinha? Bom, se você coloca uma moedinha e não cai a bebida que você pediu, você tenta chacoalhar. Por quê? Para ver se a máquina faz o que ela devia fazer, que é te dar a bebida. Então, a criança faz a birra ali para você fazer o que ela estava esperando que você fizesse, que é dar outra coisa para ela comer. Então, a mãe se mantém firme e aí o João vê que não funcionou e volta a brincar e depois, na hora do almoço, ele retorna e come. O que essa mãe ensinou para o filho? Que as escolhas dele têm consequência e que ele tem que ser responsável e arcar com elas. Se ele não quer comer, tudo bem, não come e espera a próxima refeição. Que ele tem que saber o que ele tem que escolher e, ir com ela até o fim, que ele seja responsável com as escolhas dele. E ele acaba tendo uma lição de vida. Numa próxima vez ele não vai fazer essa birra durante uma refeição. Talvez ele pense um pouquinho melhor na hora de escolher o que ele quer comer. E essas foram habilidades que ele aprendeu com a mãe. Muitas vezes a gente tem mais de um tipo de parentalidade. Às vezes a gente é um misto de todas. Então, eu acordei bem-humorada, vai, pode fazer o que quiser e tudo mais. Aí o filho faz uma bagunça na sala. Quando você já está no fim do dia, já está um pouco cansada, você vê aquela zona, aí você vai pro autoritarismo e fala: meu Deus, quem que fez essa bagunça? Pode arrumar já, e bababá, vai ficar de castigo porque fez bagunça, não sei o que, nananã. E a criança fica ali sem entender: eu podia, agora eu não posso mais? Ou também pode acontecer o contrário. Você vai falar: não mexe, não mexe, não mexe. E a criança vai e mexe, você cansada de falar, fala: então vai, faz o que você quiser e pronto. Então a criança fica sem referência, ela vai testando ali, porque sabe que uma hora ou outra ela vai conseguir o que ela está querendo, né? E vai deixar de respeitar o próximo, vai deixar de cooperar, porque ela sabe que no final ela vai poder fazer as coisas do jeito dela. E temos que estar muito atento também quando os pais são opostos. Então, quando um é muito permissivo e o outro é muito autoritário, eles estão assim, um pouquinho autoritário e um pouquinho permissivo. Só que aí um começa a achar que o outro está sendo autoritário demais. Então, para compensar, você mais permissivo, você mais bonzinho, mais gentil. Aí o outro vê: nossa, ele está sendo muito frouxo, está deixando fazer tudo o que quer, então eu vou ter que ser mais firme ainda para poder balancear. E quando você vê, o casal já está muito afastado e a criança fica sem referência, porque está em dois extremos. Então é super importante você conversar com seu parceiro para vocês terem o mesmo tipo de educação, para vocês falarem a mesma língua, para poderem desenvolver habilidades de vida no filho de vocês.
E aí, gostou desse vídeo? Então já comenta aqui embaixo qual que é o tipo de parentalidade que você se encaixa mais, qual é a sua maior dificuldade, que eu vou tentar te ajudar num próximo vídeo. E curte esse vídeo, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, compartilha com a sua amiga para ela poder refletir aí que tipo de parentalidade que ela tem exercido, para ela poder também fortalecer as habilidades do filho dela. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais!